Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender essa palavra. Amém. Queridas irmãs e irmãos, os familiares de Dona Petronila Maria, é assim que pronuncia o nome dela? Quem é da família? E Josefa Rogério, é vocês que estão de camiseta? Celebrando um ano de falecimento. Nós nos reunimos hoje, neste domingo, para escutar o Senhor e sermos todos nutridos por sua palavra, por seu corpo e sangue, movidos por uma força que Ele nos dá, capacitados e qualificados por Ele a enfrentar uma realidade que não é simples e nem fácil. A realidade que nós temos que enfrentar só será transformada, só serão vencidas as forças do mal, se nós experimentarmos de Cristo uma força, uma unção, um envio e o mais bonito, de graça.
Vamos ao Evangelho. Nós retomamos hoje e vamos agora, a não ser um domingo ou outro com as festas, mas daqui até novembro nós retomamos a leitura do Evangelho de Mateus. São 28 capítulos, já lemos os primeiros capítulos lá antes da Quaresma e hoje retomamos a leitura do Evangelho a partir do capítulo 9. E seria muito bom que cada um aqui tomasse a sua Bíblia em casa e retomasse sempre essas leituras em casa e fosse ao longo do ano, até novembro, lendo todo o Evangelho de Mateus para desenvolver um aperfeiçoamento maior na compreensão da palavra e estreitar sua relação com Jesus. Vejamos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Se você tomar a sua Bíblia em casa, você vai ver que Jesus já tinha aqui realizado, até o capítulo 9, já tinha realizado grandes sinais e prodígios. A multidão que Jesus vê à sua frente, cansada e abatida, e ele se compadece dela, essa multidão é a multidão, na verdade, o texto fala no plural, as multidões. Isso é muito importante ser realçado por nós. As multidões, não era só uma massa uniforme, mas eram muitos amontoados de pessoas que ficaram sabendo dos feitos de Jesus. E essas multidões desesperadamente saem correndo e buscando a possibilidade do encontro com Ele, trazendo a Ele o seu cansaço, o seu abatimento. E Jesus compadece. A compaixão de Jesus, o compadecimento de Jesus tem uma causa. Ele vê as multidões cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Se a gente olha para o mundo de hoje, e a gente tem coragem de olhar para o mundo de hoje com os olhos de Jesus, nós encontraremos também multidões cansadas e abatidas como ovelha que não tem pastor? Enxergaremos isso? Talvez uma pergunta mais delicada e difícil também. Se nós olharmos para a nossa casa, para os nossos vizinhos, nós encontraremos em nossa casa, em nossos vizinhos, em nosso trabalho, na escola, gente cansada e abatida como ovelha que não tem pastor? Encontraremos? Então, o nosso encontro com Jesus possibilita que Ele olhe por nós. O nosso encontro com Ele possibilita que nós experimentemos dele essa graça de ter Deus compadecendo-se de nós. Mas o nosso encontro com Jesus também deve despertar a gente para enxergar a realidade que está ao nosso lado. Poderíamos perguntar, e daqui a pouco Jesus vai dizer, quais são as ovelhas hoje que são cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor? Esse compadecer-se de Jesus é um compadecimento que provoca nele um desejo imediato de enfrentar essa realidade. E Jesus enfrenta essa realidade chamando e enviando os apóstolos. Vejamos. Então disse a seus discípulos, versículo 37, quando Jesus olha para a realidade do mundo, quando Jesus olha para a realidade da sua casa, que às vezes você pensa, eu não vou dar conta disso aqui, eu não serei capaz
de enfrentar e transformar essa realidade na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha igreja e no mundo, quando a gente enxerga uma realidade que provoca na gente um sentimento de compaixão, de confusão, de desolação por ver tanto sofrimento, olha a primeiríssima coisa que brota do coração de Jesus. Ele diz aos discípulos, leiamos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus olha para as multidões e se lembra de uma messe. Messe é entendida na linguagem da terra de Jesus. Messe é uma expressão própria para uma lavoura que já está na hora de ser colhida. Existe uma colheita a ser feita, mas faltam trabalhadores. Jesus não nos chama a olhar para a realidade com a angústia e dor e medo e confusão que nós temos seguramente quando nós olhamos para a realidade, e Jesus não diz assim: olha, vai, enfrenta, transforma. A primeira coisa que Jesus faz diz a nós: antes de ir, dobrem o joelho no chão, tomem consciência de que a realidade que vocês vão enfrentar é grande, que os operários são poucos, que vocês, antes de irem enfrentar a realidade do mundo, vocês têm que dobrar o joelho e pedir ao Senhor que mande mais operários. Irmãs e irmãos, a quantidade de padres, de freiras, de leigos e leigas que começam a iniciar trabalhos na igreja, e que começam, às vezes a gente pede, ou o bispo pede, ou o padre pede a ajuda para fazer uma coisa, a pessoa entra na igreja e ela vai abraçando outra coisa, daqui um pouco, ela não tem tempo mais para a família dela, para ela mesma, ela não tem tempo mais para conviver com quem ela deve conviver, porque ela vai abraçando tudo, e vai ficando afadigada, e as pessoas na igreja começam a cobrar mais ainda dela, e dar umas cutucadas, e ela vai ficando chateada e magoada, e a família começa a dizer: está vendo, não adianta ajudar a igreja, você faz tudo, e está vendo como é que tratam você, até o dia que a pessoa estoura. Isso acontece com padre, com freira, com leigo na igreja. E aí, por que isso acontece? Porque antes de começar a trabalhar, a derramar o suor, a gente não se derrama em oração com o joelho dobrado, pedindo que o Senhor mande mais operários. Jesus manda a gente, chama a gente, mas Ele chama a gente dizendo assim: eu chamo você, mas a primeira coisa que eu peço a você é: não pense que você vai dar conta de tudo sozinho. Você pode ser o padre que for, a freira que for, você pode ser o homem, a mulher mais cheio de dom, de capacidade que for, que existir, mas não ponha na sua cabeça que você vai dar conta de tudo sozinho. Comece a trabalhar, mas comece a trabalhar com a consciência, não no braço que você vai fazer tudo, mas a consciência no joelho, dobrado, de que você vai precisar de ajuda. De vez em quando, eu acompanho situações de famílias assim, em que a esposa, o esposo, um membro da família começa a abraçar tudo quanto é problema na família, vai abraçando, e vai abraçando, e vai abraçando, e vai virando um nhaca, porque começa a querer dar conta de tudo. E todo mundo que começa a querer dar conta de tudo, todo mundo começa a cobrar dele mais ainda, dela mais ainda, não é? Até o dia que ela estoura, que ele estoura e não sobra nada. De vez em quando eu digo assim para sobretudo os esposos e esposas, eu digo assim: você tem consciência de que a messe é grande e os operários são poucos? Você não acha que você está correndo o risco de
de querer levar uma cruz que não pode ser só sua. Se Jesus chama, diz aos apóstolos: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Antes de começar a trabalhar, comece a trabalhar sabendo: eu sozinho não darei conta dessa colheita. Como a gente escuta e encontra, numa ocasião como aquela da festa, que vem a cidade inteira para a festa, pessoas que às vezes olham tudo e dizem assim: padre, já ajudei tanto isso aqui, mas por que você deixou? Ah, padre, aconteceu tanta coisa. Aí na hora do aconteceu tanta coisa, o que aconteceu? Fez tudo, até estourar. De vez em quando eu chamo algum irmão ou irmã que está tentando abraçar tudo e digo assim: olha, é minha responsabilidade, eu não posso deixar que você comece a abraçar tudo, porque é uma irresponsabilidade minha colocar nos seus ombros tudo. Eu prefiro que a gente vá mais devagar com as coisas, mas que você também chegue inteira e inteiro lá no fim da colheita. E as pessoas pensam que às vezes dizendo isso, a gente está querendo recusar a ajuda delas. Não é não. É missão nossa, é missão da gente dizer: olha, a obra é grande demais, os operários são poucos. Quando Jesus diz isso, olha o tamanho do serviço, olha o tamanhozinho da sua força. Jesus está querendo dizer para a gente: comece a fazer o que você faz pela sua família, mas tenha noção do seu limite. Quantos casamentos são destruídos porque a esposa e o esposo, um é relaxado e não faz nada, e o outro começa a abraçar tudo. Isso existe? Abraçar tudo até não ter tempo mais para a esposa e para o esposo. Irmãs, irmãos, olhe só, quando Jesus faz essa recomendação: pedi, pois, ao dono da messe. Existe um dono dessa lavoura, a sua família, o seu trabalho, o mundo, a promoção da justiça, da paz, o anúncio do evangelho. Tem alguém que é dono dessa lavoura, não sou eu, não é você. Mostre para o dono da lavoura o tamanho da pequenez da sua força. Ele te chamou, mas não se encha de orgulho pensando que você vai dar conta de tudo, porque não vai. Você vai capotar e vai se arrebentar com os feixes carregando no seu ombro. Não vai sobrar nada. Deixa-me assustar a nossa consciência um pouco. Na Arquidiocese de Goiânia, que compõe Goiânia e os 26 municípios ao redor de Goiânia, tem 51 congregações de freira, sem contar as congregações masculinas. As irmãs que estão aqui são uma congregação que tem casa aqui em Bela Vista, lá perto de Vianópolis. Na Arquidiocese de Goiânia tem 51 congregações. Sabe quantas jovens entraram e estão fazendo o caminho de preparação para ser uma freira? Nessas 50 congregações que chegam próximo de 500 freiras. Sabe quantas jovens estão preparando e desejando ser freira? Pasmem, 6. De vez em quando um irmão, uma irmã chega em mim e diz assim: padre, a igreja precisaria, padre, desculpa, o senhor trabalha, dedica, mas precisaria fazer tal coisa. Eu digo para a pessoa: olha, eu agradeço, obrigado, tem que falar mesmo para mim,
mas nós temos que pedir ao Senhor que mande operário. Eu tenho consciência que eu não vou dar conta de tudo. O território dessa paróquia aqui, nos cálculos nossos, tem aproximadamente 55 mil moradores no território da paróquia. Se a gente celebra as missas, eu, Padre Antônio, Monsenhor Demário e o Padre Zé da Lácia, se nós celebramos umas 8 missas no domingo, somando todo mundo que veio à missa, não alcançamos mais para arrebentar 2.500 pessoas. Todo domingo à noite, quando eu vou rezar antes de dormir, eu digo ao Senhor: Senhor, nós atingimos 2.500, mas ficaram ainda 52.500 pessoas sem ser atingidas por nós. Tem noção do que é isso? E será por quê que em nossas famílias não existe mais um ambiente que suscite em nossas crianças e adolescentes o desejo de anúncio do Evangelho? É só porque o mundo está perdido? Ou porque nossas casas e nossos lares não são mais um ambiente de pai e mãe rezando e pedindo ao Senhor que mande operários para a messe? Do lado do papai, entre as tias e as primas, nós tivemos aproximadamente acho que 12 freiras. Do lado da mamãe, entre as tias e primas, inclusive a mamãe que tentou ser freira, nós tivemos umas 15, do lado da família da mãe, umas 15 freiras. Mas porque a gente era criado numa família que todos os dias se rezava o terço, e uma das intenções do terço era que o Senhor mande vocações sacerdotais e religiosas para a missão. O que acontece com a sua família, que ela não é mais um celeiro de vocação para a pregação do Evangelho? Tem um trem errado com o pai e a mãe, e a forma desse pai e dessa mãe acolher a palavra, a forma desse pai e dessa mãe olhar a realidade do mundo, a forma desse pai e dessa mãe sentir-se chamado pelo Senhor a dobrar o joelho e pedir operárias e operários para a messe. Mas a hora que chega na igreja com algum problema, quer que as secretárias arrumem em fração de 15 segundos um padre para atender a hora que dá na teia. Não é não, Liz? E pergunta: tá bom, você tem direito de reivindicar um padre, mas você tem direito de pedir um padre, mas você tem a obrigação de lascar o joelho no chão e pedir ao Senhor que mande operárias e operários para a messe, para a hora que você precisar e os outros precisarem, haja gente disponível para socorrer você. Você tem direito de pedir ajuda da igreja e tem obrigação de pedir ao dono da messe que mande operários. Essa reivindicação não está honesta, não está correta. A gente só vê a metade do pedido. Não é que é o direito meu, eu sou católico. Agora mesmo ali na porta da igreja, um jovem dizia para mim assim: jovens, que saiu lá da roça, vem para a cidade grande, vindo à missa todos os domingos, mostrou para mim o folheto: padre, eu estou vindo, mas eu ainda fico perdido com isso aqui, com o roteiro, mostrando o roteiro. E eu dizia, na verdade 2 irmãos, eu dizia para eles: vocês têm vontade de aprofundar o caminho? Querem? E eles disseram: padre, o problema nosso é a correria que a gente vive. E eu já penso logo: precisa ter catequistas, precisa ter homens e mulheres, casais aqui na paróquia, que pegam jovens desses, que deixaram o pai e a mãe lá no Tocantins, e pega esses meninos e adote esses meninos na fé, e diga assim: olha, não tem problema não, a hora que você puder, nós vamos sentar com vocês e instruir vocês no caminho da fé. Aí a gente chama o povo para ajudar, o povo fala, os que a gente chama para ajudar também falam assim: mas eu posso, mas não posso, às vezes tem umas viagens para fazer, às vezes, e as viagenzinhas aí, passear com os amigos, passear com os parentes, ir para a chácara e ver parente. Nós colocamos a nossa prioridade, o nosso passeio, a nossa convivência. Se sobrar um restinho, a gente dá para Deus.
Isso existe? Os nossos jovens vão chegar um momento em que vão desistir. Estão na igreja, criados nas famílias no meio das tribulações, dos limites. Chegam na igreja e dizem: padre, olha, eu queria entender, mas eu fico perdido. Por que é que estão perdidos? Porque nós, a igreja, pedimos que alguém nos atenda a hora que a gente quer, mas não pedimos ao dono da messe que envie trabalhadores. Versículo 10. Não, capítulo 10, versículo 1. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder. Está vendo? Se a gente pede ao dono da messe, ele chama e dá poder. Agora, se a gente não pede ao dono da messe que mande operários, ele não chama e não dá poder. Dobre o joelho na sua casa e diga: Senhor, se é da minha casa e da minha família. Hoje, a imensa maioria dos meninos que entram no seminário, muitos deles, o pai e a mãe não queria que eles fossem ser padres. E a maioria deles, ao menos o pai ou ao menos a mãe, não quer que seja padre. Mas a hora que acontece um problema, a gente fica desesperado para ter um padre. Se a gente pede ao Senhor, Ele chama, Ele dá poder. Para quê? Leia. Para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Sabe que lendo essa semana esse texto, uma das coisas muito curiosas, que talvez para nossa mente isso não signifique muito, mas para o tempo de Jesus e na época em que esse evangelho foi escrito, o fato de Jesus dar poder aos apóstolos, o mesmo poder para curarem todo tipo de doença e enfermidade, é o mesmo poder para expulsarem os espíritos maus. A gente pensava no tempo antigo, naquela possessão do capeta, em que até quem sofria epilepsia antigamente morria de medo de ser possessão, não era? Eu tinha na minha família, pelo menos, porque tinha muito ovo de solitária na cabeça, né? Dava muita epilepsia. Então, na minha família tinha muito. E tinha aquelas crises de acesso e desmaio, espumava a boca, todo mundo pensava: é o espírito mau. Até quando chegaram os missionários na casa da gente para ensinar nós lá na roça que aquilo não tinha nada a ver com capeta, que aquilo era um ovo de lombriga grudado no cérebro. Expulsar o espírito não é só pôr a mão na cabeça da pessoa e gritar: sai capeta. Expulsar o espírito mau é tirar da mentalidade nossa a compreensão errada do que a pessoa tem. É dar a nós a compreensão correta, porque antigamente tudo era coisa do capeta. Hoje a gente sabe que muita coisa é coisa de lombriga e de desequilíbrio psicológico e emocional. Os próprios exorcistas que a igreja tem como exorcista, eles dizem: mais de 99% dos casos de gente que aparece falando tem alguém possuído, a gente vai ver, não se trata de capeta, se trata de desordem psicoemocional. Então, expulsar os espíritos maus é dizer também para a pessoa: olha, para o pai e a mãe, para a família, essa menina, esse rapaz não está com capeta não. O ambiente que esse menino mora é que está um inferno. Comece a rezar dentro dessa casa, comece a colocar Jesus no coração de vocês, mude esse ambiente que está um inferno, que vai parar de parecer capeta. Ué, se a gente cria um ambiente de encrenca, de briga, de ambição, de desordem, de desrespeito, não é? De rancor, de mágoa, como é que não vai começar a dar trelelê nos meninos dentro de casa? Aí se a gente põe Jesus no coração, a gente nem vê mais capeta, a gente vê Jesus no ambiente, e esse menino, essa menina vai sentir o ambiente de Deus,
e ela não vai ter mais comportamento. Irmã, irmão, quais são as curas e os espíritos maus que tomam conta de nossos adolescentes, jovens, crianças hoje? Quais são os espíritos maus, os espíritos impuros que dominam as mentes e os corações nossos hoje? Os espíritos maus das falsas doutrinas, os espíritos maus dessa doutrina do consumismo, da ambição, da ganância, da desordem permanente, da escravidão de uma sociedade que pensa no prazer o tempo inteiro. Leia, versículo 2. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Vamos ler? Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Vamos prestar atenção numa coisa que parece detalhe, mas que não é detalhe. Olha, pense se isso acontecer com você na sua casa, e se acontecer isso com você, ao terminar de assistir o jornal na televisão, vendo tanta notícia de sofrimento, desgraça, tragédia acontecendo nas famílias e na sociedade. Jesus levanta os olhos e vê numerosas multidões cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Numa olhada, Jesus chama 12 e os envia. Está querendo dizer para nós que também nós, quando enxergamos a realidade de sofrimento, nós também precisamos ter alguém que a gente envia para enfrentar essa realidade. Quantas pessoas poderiam ajudar a vencer o mal do mundo se a gente aceitasse ser chamado e enviado por Jesus? Mas tem pessoas que na igreja não fazem nada, não só porque acham que não tem tempo, mas porque a vida é organizada numa rotinazinha tão pequena, tão ordinária, de repetição das coisinhas que ela não quer. Na verdade é que nada tira o conforto dela. Levantar cedo, lavar a cara, escovar a boca, fazer o cafezinho, tomar o cafezinho, varrer um trem, botar os paninhos no lugar, papapá, faz aquele trenzinho, repete aquilo. E gente que passa mal só de alguém falar assim, vai mudar essa rotina. Isso existe? Claro, se você só enxerga o seu mundinho e é escravo da sua rotina, você não vai ter tempo para ouvir Jesus nunca te chamar, e você não vai experimentar nunca ser enviada e enviado por Jesus. Nunca. A coisa mais perigosa na igreja, sabe o que é? Quando alguém aparece ajudando na igreja, sabe a primeira coisa que eu pergunto aos coordenadores? O que essa pessoa faz na vida? Porque não tem nada mais perigoso do que gente desocupada. Primeira coisa, aparece gente oferecendo para fazer tudo quanto é coisa na igreja, eu chamo e falo assim: irmão, você faz o que na vida? Como é que você sustenta a sua vida? Porque gente desocupada é tão perigosa quanto gente que não tem tempo para fazer nada, nem para escutar Jesus e ser enviado por Jesus. São duas formas de ser escravo: do meu mundinho ou do meu relaxamento. Veja, versículo 5, de novo repete, depois que ele chamou, dando poder, olha o que acontece, leia. Jesus enviou estes 12, com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sabe o que significa isso? No tempo de Jesus, a religião judaica do povo que seguia o Antigo Testamento também tinha as divisões como tem hoje na igreja. Era a igreja católica só, depois surgiram
as outras igrejas, como se fossem os samaritanos, a Samaria, e tem ainda os pagãos. Jesus chama os apóstolos e fala assim: olha, vocês não vão pregar o evangelho para os pagãos, não. Vocês não vão pregar o evangelho lá para os evangélicos, não. Vocês cuidem de anunciar o evangelho primeiro para os católicos que estão relaxados na fé, ou para os católicos que estão abandonados na fé, como o exemplo que eu contei do jovem que na porta da igreja agora mostrou para mim o ritual da missa. No folheto disse: padre, eu venho, eu quero, eu preciso, eu desejo uma comunhão com o Senhor, mas eu ainda não entendo isso aqui. E de primeiro, nos ocupemos primeiro a cuidar desses que estão perdidos na casa de Israel. E de primeiro, falemos primeiro com aqueles que são perdidos, ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não quero machucar o coração de cada pai e cada mãe aqui não, vô e vó, mas eu vou dizer uma coisa muito dura, pode? Tantas vezes você, pai e mãe, olha para a realidade do mundo e para a igreja e fala assim: a igreja não está certa, o Papa devia fazer assim, o bispo devia fazer tal coisa, os padres deveriam comportar assim. E hoje Jesus também fala para você: eu te chamo e eu te envio, vá primeiro às ovelhas perdidas da sua casa, e olha lá, se existe alguém de nós aqui na igreja que não temos em nossa própria família filhos, filhas, primos, sobrinho, parente, que são batizados na igreja católica, mas que são ovelhas perdidas. Tem ou não tem? E a culpa é de quem deles? Não, a culpa é nossa. Primeiro que olhamos para as multidões perdidas e não lascamos o joelho no chão. Primeiro. Segundo, porque a gente acha que faz a nossa partezinha pequenininha e não aceita Jesus em chamar a gente e enviar a gente. Terceiro, porque a gente não olha para a nossa própria casa e para a nossa própria família e enxerga lá dentro de casa ovelhas perdidas, batizadas, mas não educadas na fé. Irmã, irmão, cada ovelha perdida na sua casa, na descendência da sua família, do seu nome e do seu sobrenome, é responsabilidade sua. Porque Cristo te chama e Cristo te envia para enfrentar aquela realidade lá. Amém? De verdade? De verdade? E você, seguramente muitos de nós, lembra agora da família nossa, pensa: ih, padre, eu não vou dar conta não, é trem demais que tem que fazer. Principalmente as nossas crianças, adolescentes e jovens. É uma meninada que não sente nada pela fé que nós mais velhos praticamos e professamos. Nada. O que acontece com a nossa forma de viver a fé? Que às vezes no nosso trabalho, na rua, os amigos, tanta gente fala para nós que: nossa, você marca tanto a minha vida, você é tão importante, você influencia tantas pessoas. E você talvez nunca pensou: é verdade, eu influencio tantas pessoas, mas dentro da minha casa e da minha família eu não dou conta de atrair ninguém para Deus. Isso existe? Jesus está dizendo: não fique olhando para pagão e nem para os crentes que estão em outras igrejas, não. Olhe para a sua casa, olhe para a sua igreja, olhe para os cristãos católicos batizados que precisam e querem ser instruídos no caminho da fé, e cuidem disso. Mas olha as recomendações dele. Versículo 7: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Epa, esse é um grito bom demais. Se você, pai e mãe, vô e vó,
Cada vez que seu neto, seu filho, seu genro, sua nora, seu sobrinho, seu primo viesse reclamar da vida, você desse um abraço nele e nela e dissesse: o reino dos céus está próximo. Você está sofrendo tudo isso, você está passando por todas essas dificuldades, mas o reino dos céus está próximo. Se você se abrir a uma realidade nova, o reino dos céus está próximo. Leia. Se o reino está próximo, versículo 8, leia. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Para lá. Se você escuta Jesus, se você permite a autoridade de Jesus entrar na sua vida e dar rumo para você, a partir de agora você não vai ficar sabendo somente das doenças que tem na sua família, dos mortos que tem na sua família, dos leprosos que tem na sua família, dos cheios de espírito ruim que tem na sua família. Se você escuta Jesus, se você aceita Jesus te chamar e te enviar, para cada doença você é instrumento de cura, para cada situação de morte você é instrumento de ressurreição, para cada leproso impuro você é instrumento de purificação, para cada pessoa tomada de espíritos maus você é instrumento de Espírito Santo na vida delas. Amém? Amém de verdade? Levante a sua mão para o céu então. Diga comigo: Senhor, Senhor, essa palavra é tão forte. Senhor, não permita mais nunca que eu seja apenas alguém que enxerga as coisas ruins, as coisas más acontecendo no mundo, na igreja, na minha família. Senhor, a partir de agora, de hoje, para cada doença, faz de mim instrumento de cura. Para cada situação de morte, faz de mim instrumento de ressurreição. Para cada pessoa leprosa, machucada e ferida, impura, faz de mim instrumento de purificação. Para cada pessoa cheia de maus pensamentos, com espírito desordenado, faz de mim instrumento do Espírito Santo. Agora, a partir de hoje. Amém. Amém. Leia comigo a última frase. O mais assustador é o que vem agora. Essa frase é de rasgar o peito da gente. Leia. De graça recebestes. Simples assim. Por que nós vamos ser instrumento de Deus no mundo? Por que nós vamos cuidar das ovelhas perdidas na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja? Olha aqui para a cruz. Porque de graça nós recebemos e de graça nós vamos dar. Só por isso. Isso tira de nós padres e de nós cristãos e dos pastores aquele poder que a gente dá ao dízimo e à oferta, achando que o dízimo e a oferta compra a bênção para nós. Dízimo e oferta na igreja a gente faz porque ajuda e quer cuidar da igreja e colaborar para que as coisas caminhem bem e sejam ordenadas, bonitas, assim. A gente vem, partilha o que tem, porque a gente recebeu tanta graça, a gente partilha a graça que recebeu. Mas a gente não dá dízimo nem oferta para receber nada. A gente só dá dízimo e oferta porque já tem a graça de graça.
O problema é que nós temos preguiça de escutar a voz do Senhor. Nós temos preguiça de aceitar o Senhor, olhar para o mundo e nos enviar. Nós não aceitamos Jesus querer fazer de nós instrumento de cura, de vida, de purificação, de Espírito Santo. Nós queremos, sem fazer nada, só enfiar a mão no bolso, pôr na oferta e dizer: Senhor, esse aqui é para o Senhor me dar o que eu quero, mas o Senhor continua onde o Senhor está, e eu continuo minha vidinha do jeito que eu quero. E Jesus fala: eu enxergo uma realidade, eu chamo vocês, dou poder para vocês, e eu enxergo a realidade. E Jesus fala para mim e para você hoje: mas eu vou enfrentar a realidade através de você. Amém? Amém de verdade? E Ele só diz isto porque Ele deu de graça, e nós recebemos de graça, e nós devemos dar a nossa vida de graça. Não precisa ir lá não, mas 3 frases na carta de Paulo aos Romanos: quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, quando éramos ímpios, inimigos de Deus, fomos reconciliados pela morte de seu Filho. Cristo deu de graça para nós a graça quando éramos ainda fracos, ainda pecadores, ainda inimigos de Deus. Cristo não nos deu de graça a salvação porque a gente era certinho e fazia tudo certinho e dava o dízimo e a oferta. Não, Cristo morreu na cruz, deu sua vida de graça por nós, derramou seu sangue de graça para a nossa salvação, quando éramos ainda fracos, quando éramos ainda pecadores, quando éramos inimigos de Deus. E se você é amiga e amigo de Deus, você vai aceitar Jesus te chamar e te enviar. E a partir de hoje, o que você vê de errado na sua casa, na igreja, a partir de hoje você não vai ficar só acusando as coisas erradas. A partir de hoje, estenda sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus, a partir de hoje, eu não vou mais apontar o dedo, denunciar e acusar as coisas erradas, na minha família, e na igreja. A partir de hoje, eu vou enxergar as coisas erradas, e vou me oferecer de graça para ser instrumento do Senhor. Ajuda-me, capacita-me, qualifica-me, chama-me, envia-me. Põe a mão no seu coração e converse com Jesus. Apresente a Jesus as ovelhas perdidas da sua casa, os descendentes da sua família. Apresente a Jesus as ovelhas perdidas da igreja e diga a Ele que você aceita ser chamado, enviado por Ele. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor.
Se você puder ajoelhar-se. Precisa mais Deus. Se não puder ajoelhar, fique de pé, incline a cabeça. Tome o seu folheto da missa. No final do número 12, antes do número 13, tem lá em negrito a oração pelas vocações. Começa dizendo: Jesus, Mestre Divino. Encontraram? Dobrados os joelhos, enxergando tanto sofrimento no mundo, tantas ovelhas perdidas em nossa casa, em nossas famílias, em nossa igreja. Peçamos ao Senhor que nos ajude a enfrentar essa realidade, dobrando o nosso joelho e suplicando pelas vocações. Rezamos juntos. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Agora estenda a sua mão para a cruz de Jesus e diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Conte comigo, Jesus. Conte comigo, Jesus. Envia-me. Envia-me. Mostra-me. Mostra-me as ovelhas perdidas. as ovelhas perdidas. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Dentro da igreja. Dentro da igreja. E que a partir de hoje. E que a partir de hoje. Eu vou ser instrumento do Senhor. Eu vou ser instrumento do Senhor. Aceito ser enviado. Aceito ser enviado. Como instrumento. Como instrumento. Mas Jesus, não me deixe ter a presunção de que sozinho darei conta. A obra é grande. A missão é grande. Que eu faça a minha parte. E nunca deixe de rezar. Pedindo mais trabalhadores. Porque a messe é grande. E o Senhor é o dono dessa messe. Não me deixe ser dono. O Senhor toma conta de tudo. Porque tudo é do Senhor. Põe a mão no coração e diga a Jesus diante da cruz quanto você agradece, porque de graça você recebeu a salvação, o amor dele, o perdão. De graça você recebeu a cura, a vida, o Espírito Santo que habita em você, tudo de graça. Agradeça, Jesus, porque de graça você recebeu a fé, os sacramentos. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Diga: de graça eu recebi, de graça eu vou dar. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. De graça eu recebi, de graça eu vou dar.